Se você pretende realizar concurso federal, é fundamental que estude a Lei 97 e 84, que trata do processo administrativo federal, pois é certeza de que ela vai cair na sua prova. E neste vídeo irei trazer os assuntos que são cobrados com destaques para facilitar o seu aprendizado. Olá, seja bem-vindo. Eu sou Antônio Carlos Zefirindo, concursando e concursado, e vamos a mais um vídeo. Para fins desta lei, consideram-se órgão a unidade de atuação integrante da estrutura da administração direta e da estrutura da administração indireta. Portanto, o órgão tanto faz parte da administração direta como também da indireta. 2. Entidade é a unidade de atuação dotada de personalidade jurídica. Portanto, a unidade tem personalidade jurídica. E autoridade é o servidor ou agente público dotado de poder de decisão. A administração pública obedecerá, dentre outros, os princípios da legalidade, finalidade, motivação, razoabilidade, proporcionalidade, moralidade, ampla defesa, contraditório, segurança jurídica, interesse público e eficiência. Um detalhe importante aqui é que, segundo a Lei 97/84, ela obedecerá a esses princípios aqui mencionados, além de outros. Portanto, pode vir a obedecer outros. Esses aqui são os que estão explícitos. O administrado tem os seguintes direitos perante a administração, sem prejuízo de outros que lhe sejam assegurados. Quais são seus direitos? 1. Ser tratado com respeito pelas autoridades e servidores, que deverão facilitar o exercício de seus direitos e o cumprimento de suas obrigações. 2. Tem o direito de ter ciência da tramitação dos processos administrativos em que tem a condição de interessado, ter vista dos autos, obter cópias de documentos neles contidos e conhecer as decisões proferidas. 3. Formular alegações e apresentar documentos antes da decisão, os quais serão objeto de consideração pelo órgão competente. O administrado também tem direito de fazer-se assistir facultativamente, perceba muito bem que é facultativo, por advogado, salvo quando obrigatória a representação por força de lei. Portanto, é facultado assistir-se por advogado, salvo obrigatório em virtude de lei. São deveres do administrado perante a administração, sem prejuízo de outros previstos em atos normativos. 1. Expor os fatos conforme a verdade. Também é dever 2. Proceder com lealdade, urbanidade e boa-fé. 3. Não agir de modo temerário. E 4. Prestar as informações que lhe forem solicitadas e colaborar para o esclarecimento dos fatos. O processo administrativo pode iniciar-se de ofício ou a pedido do interessado. Então, grave muito bem, não só de ofício, mas também pode ser a pedido. O requerimento inicial do interessado, salvo o caso em que for admitida solicitação oral, deve ser formulado por escrito e conter os seguintes dados. Assim sendo, como regra, deve ser por escrito o requerimento. E deve conter os seguintes dados. 1. Órgão ou autoridade administrativa a que se dirige. 2. Identificação do interessado ou de quem o represente. 3. Domicílio do requerente ou local para recebimento de comunicações. 4. Formulação do pedido com exposição dos fatos e de seus fundamentos. 5. Data e assinatura do requerente ou de seu representante. É vedada à administração a recusa imotivada de recebimento de documentos, devendo o servidor orientar o interessado quanto ao cumprimento de eventuais falhas. Portanto, a administração não pode, sem motivo,
recusar o recebimento de documentos. Ela tem que motivar no caso de não receber. Quando os pedidos de uma pluralidade de interessados tiverem conteúdo e fundamentos idênticos, poderão ser formulados em um único requerimento, salvo preceito legal em contrário. Isso é, acima de tudo, para economia, ou seja, não faz sentido uma pluralidade de interessados com conteúdo e fundamento idênticos fazer um formulário para cada. Então, será um único requerimento para a economia, principalmente. São legitimados como interessados no processo administrativos. Quem são os legitimados? 1. As pessoas físicas ou jurídicas que o iniciem como titulares de direitos ou interesses individuais ou no exercício do direito de representação. 2. Aqueles que, sem terem iniciado o processo, têm direitos ou interesses que possam ser afetados pela decisão a ser adotada. 3. As organizações e as associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. 4. As pessoas ou associações legalmente constituídas quanto a direito ou interesses difusos. Esses são os legitimados. A competência ela é irrenunciável e se exerce pelos órgãos administrativos a que foi atribuída como própria, salvo os casos de delegação ou avocação legalmente admitidos. Portanto, essa competência ela é irrenunciável, mas existem exceções nos casos de delegação e avocação. Um órgão administrativo e seu titular poderão, se não houver impedimento legal, delegar parte de sua competência a outros órgãos ou titulares, ainda que estes não lhes sejam hierarquicamente subordinados, quando for conveniente, em razão de circunstâncias de índole técnica, social, econômica, jurídica ou territorial, como falado no item anterior. Não pode ser objeto de delegação. Grave muito bem que existem algumas situações que não podem ser objeto de delegação. E o exemplo 1, a edição de atos de caráter normativo, ele não pode ser delegado, como também o 2, a decisão de recursos administrativos. E por fim, 3, não pode ser delegado as matérias de competência exclusiva do órgão da autoridade. Se é competência exclusiva, obviamente não pode ser delegada. O ato de delegação e sua revogação deverão ser publicados no meio oficial. O ato de delegação é revogável a qualquer tempo pela autoridade delegante. Assim sendo, se delega, mas é revogável. Será permitida, em caráter excepcional e por motivos relevantes, devidamente justificados, a avocação temporária de competência atribuída a órgão hierarquicamente inferior. Inexistindo competência legal específica, o processo administrativo deverá ser iniciado perante a autoridade de menor grau hierárquico para decidir. É impedido de atuar em processo administrativo o servidor ou autoridade que. Então, aquelas situações em que o servidor ou autoridade está impedida. 1. Tenha interesse direto ou indireto na matéria. 2. Tenha participado ou venha a participar como perito, testemunha ou representante, ou se tais situações ocorrem quanto ao cônjuge, companheiro ou parente e afins até o 3º grau. Essas situações acarretam o impedimento de atuar. Como também 3, esteja litigando judicialmente ou administrativamente com o interessado o respectivo cônjuge ou companheiro. A autoridade do servidor que incorrer em impedimento deverá comunicar o fato à autoridade competente, abstendo-se de atuar. A omissão do dever de comunicar o impedimento constitui falta grave para efeitos disciplinares. Portanto, é falta grave deixar de comunicar. Pode ser arguida a suspeição de autoridade ao servidor que tenha amizade íntima ou inimizade notória com algum dos interessados ou com os respectivos cônjuges, companheiros, parentes e afins até o 3º grau. O indeferimento de alegação de suspeição poderá ser objeto de recurso, mas
sem efeito suspensivo. Dá muito bem. Os atos do processo administrativo não dependem de forma determinada, senão quando a lei expressamente os exigir. Eles não dependem de forma, mas se a lei exigir, aí nesse caso sim. São inadmissíveis no processo administrativo as provas obtidas por meio ilícitos. Encerrada a instrução, o interessado terá o direito de manifestar-se no prazo de máximo de 10 dias, salvo se outro prazo for legalmente fixado. Então, encerrada essa instrução, ele terá o direito de se manifestar nesses 10 dias. Concluída a instrução do processo administrativo, a administração tem um prazo de até 30 dias para decidir. Portanto, 30 dias para a administração decidir, salvo prorrogação por igual período, ou seja, 30 dias expressamente motivada. Dessa forma, ela tem que ser. Estas foram as dicas do vídeo. E abaixo do vídeo, irei deixar o link para você baixar os slides desta aula. E se você quer aprender os assuntos que são cobrados em constitucional e administrativo de uma vez por todas, irei deixar o link do e-book que criei, que contém os assuntos que são cobrados em constitucional e administrativo, com destaques, quadros, resumos e questões comentadas. Irei deixar o link também abaixo do vídeo para você conhecer. Clique na imagem que vai aparecer aqui para se inscrever e não perder nenhum vídeo. Se gostou, dê o joinha. E para ver mais vídeo, clique na imagem que vai aparecer aqui. E lembre-se bem, quem se prepara cria oportunidades.